Olá, graça e paz, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei em qual momento você está assistindo esta palavra, mas eu quero deixar uma palavra ao teu coração para este mês de setembro. Hoje, dia 1º de setembro. Hoje é o dia em que nós consagramos mais um mês na presença do Senhor. Nós da Caleb Church estamos em jejum. São 3 dias de jejum de consagração do mês. E eu quero nesse dia liberar uma palavra do Senhor sobre a tua vida para abençoar o teu mês de setembro, para que o teu mês possa ser um mês de vitórias, um mês de conquistas, um mês de habilitação, um mês de você viver tudo aquilo que o Senhor tem reservado para a tua vida e para que tudo aquilo que queira te limitar e te impedir de viver a bênção de Deus não tenha poder, não tenha autoridade, mas somente a boa palavra de Deus tenha poder sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 24. Lá nós vemos o exato momento em que Abraão, ele chama o seu servo e para esse servo ele diz para que esse servo vá até Padã Arã, que é a terra da onde Abraão saiu, é a terra da onde o Senhor visitou Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra em que eu te mostrarei. E então Abraão ele chega para o seu servo e diz: vai até a terra da minha parentela e busca de lá uma das filhas de meu pai, para que ela seja por esposa do meu filho Isaque. Só que esse servo de Abraão, ele faz uma pergunta muito importante. Abraão, mas se a moça que estiver lá não quiser vir comigo, não seria melhor que Isaque ele fosse comigo junto até a terra da tua parentela para ali escolher uma das filhas dos teus parentes como esposa? E Abraão então ele diz ao seu servo: tenha cautela, não faça com que o meu filho Isaque ele retorne à terra da minha parentela, porque o Senhor me fez sair de lá e Isaque não pode voltar para aquela terra. Por quê? Abraão, por mais que ele amasse a parentela dele, por mais que ele tivesse amor e zelo e cuidado por toda a parentela dele, pela terra da onde ele saiu, ele sabia do passado dele. E ele sabia que se Isaque tivesse contato com o passado dele, aquele passado poderia ser remontado na vida de Isaque. Aquele passado poderia gerar prisões espirituais na vida de Isaque. E Abraão, tendo consciência disso, ele sabia: Isaque não pode retroceder. Nós saímos daquela terra, nós não podemos voltar para lá. O nosso pé não pode pisar naquela terra. E então o servo de Abraão vai até Padã Arã, dali ele conhece e encontra Rebeca, e traz Rebeca junto com ele, ela aceita vir com ele. E então Rebeca se torna esposa de Isaque. Eles se casam e eles têm 2 filhos. Nasce então Esaú e nasce Jacó. E com o passar do tempo esses jovens crescem e Jacó, que era mais amado por Rebeca, orientado por ela, ele vai então e ele toma o lugar de Esaú e ele recebe a bênção que Isaque estava reservando para declarar e derramar sobre a vida de Esaú. E por causa dessa postura, Jacó agora ele precisa fugir da casa do seu pai, da casa de Isaque. E para onde Jacó ele foge? Ele foge para Padã Arã. Ele foge para a terra da parentela de Abraão. Ele foge para a terra da onde um dia Abraão ele saiu. A terra onde Abraão fez o seu servo jurar que Isaque não voltaria para lá. Só que agora Jacó volta para essa terra. Jacó ele vai fugitivo para essa terra, sem consciência do que poderia acontecer com ele espiritualmente
por voltar naquela terra da onde Deus ordenou que eles saíssem. E em Jacó, voltando para aquela terra, ele acredita que ali naquela terra ele vai prosperar, que ali naquela terra ele vai ser bem recebido, que ali naquela terra ele vai conseguir construir um futuro de bênção e de milagres. Só que aquilo que aparentemente aos olhos de Jacó parecia ser a melhor opção, espiritualmente, Jacó estava sendo aprisionado, porque quando ele chega naquela terra, ele conhece a Raquel, ele se apaixona por Raquel, ele ama a Raquel. E então ele conversa e faz um acordo com Labão, o seu tio, para se casar com Raquel. E ele trabalha então 7 anos, sem salário, sem nenhuma remuneração, sem absolutamente nada, somente para poder se casar com Raquel. Só que quando passam esses 7 anos, no dia do casamento, Labão, ao invés de dar Raquel para Jacó, ele entrega Lia, que não era a mulher a quem Jacó amava. E quando ele se dá conta, depois de consumar o casamento, e ele pergunta para Labão, por que você fez isso? Labão lhe responde, olha, não é nosso costume dar a filha mais nova antes da filha mais velha. E agora, Jacó precisa trabalhar por mais 7 anos, sem salário, sem remuneração, para poder se casar com Raquel. E então ele recebe Raquel. Ou seja, são 14 anos da vida de Jacó que ele viveu aprisionado, viveu com a vida dele limitada, paralisada, porque ele voltou ao passado, porque ele voltou para o lugar da onde ele não deveria ter voltado, do lugar da onde Abraão foi tirado, do lugar onde Abraão disse que Isaac não poderia voltar. Jacó voltou para aquela terra e ele viveu 14 anos debaixo de uma prisão, debaixo de escassez e de limitação. Por quê? Porque ele preferiu voltar a um lugar da onde ele não deveria ter voltado. E Jacó passou 20 anos, porque depois desses 14 anos, ele ainda morou naquela região durante mais 6 anos aproximadamente. Foram 20 anos na terra do passado. Foram 20 anos preso em um lugar onde ele não deveria estar. Nesse mês de setembro, o Senhor tem uma palavra de autoridade sobre as nossas vidas. E essa palavra de autoridade é que nós vamos vencer o passado em nome de Jesus. Porque transcorrido esses 20 anos, Jacó ele chama suas esposas e revela: o anjo do Senhor veio falar comigo em sonho. E ele disse: o tempo de viver nesse passado acabou. Volta para a terra do teu pai. Volta para a terra da onde você não deveria ter saído. E então, Jacó, ele sai daquela terra. Jacó, ele passa pelo Val de Jaboque, ele tem o nome dele mudado para Israel, e ele passa então a habitar no lugar aonde o Senhor já havia determinado para a vida dele. Eu quero declarar sobre a tua vida: Satanás, ele tenta remontar passados na tua vida. Satanás, ele quer te fazer acreditar que aquilo que você viveu no teu passado foi melhor, que aquilo que você perdeu foi melhor, que aquilo que já aconteceu não volta e não tem como você viver algo melhor. Mas Deus tem uma palavra para a tua vida. Eu tenho um futuro de glória para você. Eu tenho caminhos de autoridade para a tua vida. Eu tenho um futuro de bênçãos, de livramento. Você não precisa ficar preso no teu passado. Você não precisa remontar o teu passado na tua vida, seja ele de tristeza ou seja ele de alegria, porque o futuro que o Senhor tem reservado para você é muito superior a tudo aquilo que já foi, tudo aquilo que já aconteceu, tudo aquilo que já passou. Deus
tem milagre para a tua vida. Esse mês de setembro, por mais que você tenha vivido desafios, tenha vivido de forma desacreditada, acreditando que não vai ter jeito, não vai dar certo, não vai prosperar, o Senhor te diz nessa noite: mês de setembro é mês de vencer o teu passado, é mês de conquistar o tempo excelente que o Senhor já reservou para a tua vida em nome de Jesus. Nenhum Labão vai te aprisionar, nenhuma proposta do inimigo vai te seduzir e vai te paralisar, porque o Senhor já reservou o excelente para a tua vida, para a tua casa e para a tua família, em nome de Jesus. Alegre o teu coração, porque a bênção de Deus está sendo liberada sobre a tua vida. Esse mês de setembro será um mês de você viver coisas extraordinárias da parte do Senhor, que vão superar em muito tudo aquilo que você pensou, pediu ou imaginou que você poderia viver da parte de Deus. Ele tem algo muito melhor, porque a bênção de Deus, ela enriquece e ela não acrescenta dores, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero orar por você agora, para que esse teu mês de setembro, ele seja neste momento consagrado na presença do Senhor. A palavra do Senhor nos ensina que se a primícia das massas forem santas, todo o restante da massa também será. Então que nesse momento você possa colocar a tua vida na presença do Senhor e que você possa orar juntamente comigo. Consagre agora o teu mês na presença do Senhor e se prepare para viver um mês extraordinário em nome de Jesus. Deus, Pai de amor e misericórdia, eu quero nesse momento colocar, meu Deus, a minha vida e a vida de cada um dos teus filhos que estão conectados comigo, Senhor, nesta transmissão, nessa gravação, meu Pai. Cada um, meu Deus do céu, que for alcançado agora. Oh, meu Deus do céu, até onde chegar o som da minha voz. Meu Deus, eu quero declarar o mês de setembro do teu povo consagrado. Eu quero, Senhor, declarar e profetizar sobre a vida do teu povo, que o mês de setembro é mês de vencer o passado, meu Deus. É mês de vencer, meu Deus do céu, tudo aquilo, Senhor, que está gravado na mente dos teus filhos e que não tem deixado eles avançarem, que é o mês de viver coisas superiores, é mês de viver coisas excelentes, é mês de viver livramentos, é mês de viver a glória do Senhor em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus. Eu declaro por terra toda a prisão do inimigo, eu declaro frustrado toda proposta maligna de Satanás que vem para te aprisionar, e eu declaro liberado sobre a tua vida a bênção e o favor do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Que o teu mês de setembro seja extraordinário. Que o teu mês de setembro seja debaixo da bênção do Senhor. Que todos os teus caminhos você possa trilhar eles, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, e que a boa mão do Senhor te ilumine, te guarde e te prospere, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Fica na paz do Senhor, em nome de Jesus.